Olá pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, criançada desse nosso Brasil. A história que o tio Roberto vai contar hoje é do rapazinho dos peixes e dos pães. É uma história do Evangelho de São Mateus, no capítulo 14, que está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 14. E é um milagre que Jesus fez para aqueles que estavam com eles. Vocês sabem muito bem o que é milagre? Milagre é aquilo que acontece instantaneamente, no mesmo momento, certo? Instantaneamente quer dizer, acontece na hora. Então vamos fazer aqui um exemplo. Quando a mamãe ou o papai coloca o leite para você tomar, e daí eles vêm com um pouquinho de Toddy ou de café para misturar no leite, ou um pouquinho de mel, e coloca no leite, o leite toma outro sabor, ele passa a ser de sabor diferente. Então isso foi naquele momento, instantaneamente. No Evangelho de Jesus Cristo, para nós que acreditamos fielmente em Jesus, Jesus explica para nós, muitas vezes, de que forma nós podemos fazer, esses milagres, e que Jesus fazia também. Então, na historinha de hoje vai dizer sobre isso, um rapazinho muito simples, muito pobre, um rapazinho que tinha uma vida bem tranquila, ouviu falar que Jesus estava ali na redondeza, falando, pregando e evangelizando as pessoas. Aquele rapazinho foi até Jesus. E como Jesus andava muito e muitas pessoas andavam com Jesus, e muitas, só para você ter base, andava 200, 300 pessoas com Jesus, muitas pessoas que queriam ouvir a palavra de Jesus e principalmente ficar perto de Jesus. Jesus, vendo aquele mundo de gente, aquelas pessoas muito ali, chamou o pessoal, pessoal, vamos ali para outro local, mais distante, mais tranquilo, um pouco distante do povoado, da cidadezinha, e ali num pequeno deserto, ali vocês podem reunir e eu vou ficar em cima de uma pedra, de uma montanha, e vou falar para vocês. E aí eles foram, aquele tanto de gente. Aquele rapazinho, aquele menino que queria ouvir a palavra de Jesus, o que fez? Também pegou as coisas dele, foi junto. Beleza. Deixa eu tirar o som do celular aqui, senão atrapalha a historinha nossa de hoje. Aí, o que aconteceu? O povo ajuntou, ficou tanta gente ali embaixo, Jesus sobe numa montanha, numa rocha e começa a evangelizar, e começa a falar. Beleza. E Jesus falava da nova vida, daqueles que eram batizados, daqueles que faziam as coisas certas, daqueles que eram honestos, daqueles que gostavam muito que Jesus falasse da honestidade, daqueles que viviam junto com a família, que gostavam de viver junto com a família, e aí por diante. Acontece que juntou muita gente. Pensa assim, num estádio de futebol, a metade do estádio de futebol, pensa assim num ginásio de esporte quase cheio, o pessoal estava ali no chão, sentado em pé, e Jesus falando. Quando é fé, aqueles que estavam mais próximos de Jesus, que chamam-se discípulos, aqueles que chamam de apóstolos, aqueles que estavam amigos de Jesus, começaram a se preocupar. Já está ficando de noite, já está ficando na hora da janta. E como, de que forma, de que jeito esse povo vai comer? Pois ninguém tinha nada para comer. E Jesus estava nem um pouco preocupado, porque na cabeça de Jesus já estava tudo pronto, o projeto já estava tudo pronto, e ele continuava pregando, e o povo começavam a chorar, e achava bom, e sorria, e abraçava um, e abraçava o outro, e o tempo foi ficando tarde, e já passava das 7 horas da noite, a hora da janta. E aí, os amigos de Jesus, que é chamado de discípulos e de apóstolos, começaram a perguntar a Jesus:
querer perguntar a Jesus, parar ele de falar e querer perguntar a Jesus, como que o Senhor vai dar de comer para esse tanto de pessoas? Vamos dispensar essas pessoas, vamos terminar a sua palestra, vamos terminar a sua pregação e vamos dispensar essas pessoas. E vamos deixar eles lá para o povoado, ir lá para as cidadezinhas, comprarem lanche, comprarem um pão com salame, tomar um refrigerante, ou quem sabe arruma um restaurantezinho, um pit dog, e eles comem ali, pronto. E Jesus falou, calma, calma, tudo está previsto. E aí Jesus pergunta, será que ninguém trouxe algo para comer para cá? Nisto, diz a história do Evangelho, apareceu ali um rapazinho, um jovenzinho, um menino, eu acredito que ele deve ter em torno de 10 anos de idade, que tinha uma sacolinha e que tinha apenas 5 pães pequenininho, pãezinho francês pequenininho, e 2 peixes, que ele justamente pensou, às vezes quando ele saiu de casa, eu vou levar esse lanche, vai que essa palestra demora muito, não é isso? E aí eu janto esses pãezinhos com mais algum amiguinho ou alguma pessoa que estiver por perto, e eu janto esses pãezinhos. Mas a palavra diz assim, que a partir do instante em que Jesus perguntou se tinha alguém que tivesse trazido alimento, alguém cutucou aquele menininho e perguntou, você não trouxe alimento? Ele disse, sim, mas Jesus está perguntando quem trouxe algum tipo de alimento. E aí quis pegar a sacolinha dele. Ele disse, não, negativo, eu vou pessoalmente levar a sacola com os meus 5 pãezinhos e os meus 2 peixinhos para Jesus. E saiu no meio daquele povo, andando para lá, para cá, no meio daquela multidão, para lá, para cá. Quando ele chega perto de Jesus, Jesus vê ele, dá um abraço nele e fala, muito bem, você é um rapaz, você é um menino muito legal, que você trouxe alimento para nós. E o menino começou a perguntar, mas como? De que forma esse tanto de pessoas vão comer 5 pãezinhos e 2 peixinhos? Jesus disse, me empresta os seus pães e me empresta os seus peixinhos. O menino doou aquilo para Jesus, deu o que ele tinha para Jesus, entregou o que ele tinha para Jesus. Nesta história de hoje, o que nós podemos fazer é acreditar que Jesus pode receber tudo que nós temos. Muito bem, vamos ao término da história, porque já está ficando também um pouquinho tarde e demorando um pouquinho, não é isto? Muito bem, Jesus pega os 5 pães, os 2 peixinhos, manda trazer várias sacolas ou caixas ou cestas que estavam vazias e reza a Deus Pai Todo-Poderoso e pede a multiplicação dos pães. As sacolas ficam todas cheias, a cesta fica toda cheia. Jesus reza novamente ao Pai e pede a multiplicação dos peixes. Os peixes são todos eles multiplicados. E a palavra de Deus vem dizer, quando ela encerra, dizendo, todos comeram dos pães e dos peixes devido ao milagre que Jesus fez sobre a multiplicação. Mas, se não fosse aquela criança de 10 anos que tivesse doado para Jesus os pães, que tivesse doado para Jesus os peixes, eles não tinham recebido janta naquele dia. Aí a palavra de Deus vai encerrar a palavra dizendo
que naquele mesmo dia 5.000 pessoas comeram e restaram 12 cestos de pães e peixes cheios. 5.000 pessoas. 5.000 é muita gente. 5.000 é um ginásio de esporte cheinho, lotado de pessoas. A partir do instante que eles comeram, ainda sobraram 12 cestos. Este foi um dos milagres que Jesus fez junto com uma criança de 10 anos. Qual a moral da história de hoje? Que nós podemos ser como criança. Você que é criança, que está me vendo agora e ouvindo a história do rapazinho da multiplicação dos pães, podem também doar para Jesus, doar para as pessoas que precisam aquilo que você tem. Às vezes o restinho da roupa que você tem, aquela roupa que ficou velha, aquela sandalinha que ficou velha, aquele velocipe que você senta e não dá conta mais de andar. Existem outras pessoas precisando dessas doações. Se faz também esse milagre através dessas doações, quando as crianças que têm um pouquinho a mais, pode também dar às crianças que não têm nada. Amém. Eu sou Roberto Ricardo, sou terapeuta familiar e nesse instante sou contador de história infantil. Um abraço. Deus abençoe.